nos impedirmos de ir adiante. Às vezes é uma dor de cabeça, não se preocupe, porque eu sempre falo assim, quem morre na véspera é pro peru. Então, eu acho que eu ainda não vou. E se eu for também, estou preparado. Se Jesus falar, vem filho, irmão, estou preparado. Você está preparado para encontrar o Rei dos Reis se chamar você? Esteja preparado. Independente de tudo ou qualquer coisa, esteja preparado. Então passei um dia muito bom. Mas já no final do dia, a pressão sobe, 15/10. Tomei remédio. O olho esquerdo tá assim, ó. Parecendo que vai arrancar, sai fora. Mas não é isso que vai nos impedir de fazer a obra de Deus. Amém? A obra de Deus não é feita só no altar. A obra de Deus é feita de várias formas. Lá no seu trabalho, você faz a obra de Deus. Nos seus estudos, você faz a obra de Deus. Aonde você estiver, você é uma atalaia do Senhor. Amém? Você crê nisso? Curva a sua cabeça. Nós já oramos, já cantamos. E eu queria agradecer a Deus. Porque esse mês só Deus sabe. Mas eu queria agradecer a Deus pela presença dele nesse lugar. Papai, obrigado, Senhor. Nós se achegamos aqui depois de um dia, para muitos agitado, atribulado, para outros com sossego, com calmaria. Mas nós se achegamos aqui para te louvar, te agradecer e te bendizer, ó Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que ocorreu até aqui, Senhor. Se nós dessemos a última oração, a bênção apostólica, nós já estaríamos abençoados, porque o Senhor se fez presente e o Senhor está presente. Deus, eu não sou nada, não sou ninguém, Senhor. Sou apenas um vaso de barro, que às vezes precisa ser cheio com a tua unção, Deus. Que não seja eu ao falar, mas que seja o teu Espírito Santo falar e tomar os meus lábios para falar com a tua igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor quer falar nesta noite, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Tenha liberdade, Espírito Santo. A casa é sua. Nós te pertencemos. Tudo aqui te pertence, Senhor. Em teu santo nome, te agradeço e te louvo. Amém. Amém, querido? Irmãos, abra a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Deus, quando Ele quer fazer algo na nossa vida, Ele olha muitas das vezes a circunstância, se nós iremos aguentar, se nós iremos persistir, se nós iremos parar. Ele é conhecedor de tudo e de todas as coisas, onipresente, onisciente, onipotente. Mas há situações na nossa vida que nós nos deparamos, que Deus nos coloca na nossa vida para ver se nós temos coragem de ir adiante ou não. Às vezes tem situações na nossa vida que Deus coloca à nossa frente e diz: será que Ele vai? Vamos ver se Ele vai à frente. Vamos ver se Ele vai retroceder. Mas Deus não sabe tudo? Sabe. Mas Ele coloca.
porque Ele sabe a capacidade que você e eu temos de prosseguirmos, ou de parar, ou de ir adiante. E eu queria ler com você, em Mateus capítulo 14, verso 22, algo que nós já lemos, você já ouviu, muitos pregadores, eu também. Mas eu queria chamar você para uma reflexão daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que os ventos podem vir, mas se nós estivermos firmes com Jesus, os ventos passam e nós permanecemos. Amém? Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco que estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Diga assim: o vento era contrário. 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Amém? Irmãos, eu queria dizer algo para você aqui, depois nós vamos continuar. Um certo dia eu tive um sonho. Eu estava passando por uma tribulação grande na minha vida. E de repente eu fui deitar, orei, falei: Senhor, parece que essa tribulação não passa, essa tribulação não sai. E o que pode ocorrer? Quando ali eu estava dormindo e eu tive um sonho, e Deus se revelou para mim da seguinte forma: eu estava no mar, pastor, aquele mar azul, aquela imensidão de água. Logo eu que não sei nadar, eu estava no meio do mar, sem saber nadar, e de repente eu vi as barbatanas de tubarões que me rodeavam, e ali eu comecei a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim, eu vou ser comido por um tubarão e eu vou morrer. Irmãos, pensa num cara com medo. Era eu. E de repente eu senti algo me pegando por baixo. E quando eu olho, irmão, era a palma da mão de Deus. Ele pegava o oceano na palma da sua mão. E eu olhava para baixo e eu via as suas pernas. Eu falei: Senhor, que maravilha. E uma voz dizia: calma, eu cuido de você. Querido, nós podemos nos imaginarmos dentro desse texto. Se você fechar os seus olhos e se colocar no lugar de cada discípulo que estava ali, Jesus, ele estava, quando nós lemos, ele despediu os discípulos, entra no barco, porque antes tinha a multiplicações dos pães. Jesus tinha alimentado uma multidão. Despediu os discípulos entraram no barco
E os ventos eram tão fortes que eles já estavam no meio do mar. E Jesus estava só. Mas porque Jesus iria orar. Agora você se coloca-se no lugar de um discípulo. As ondas vêm. O vento vem. Bate o quê? O medo. O desespero. Angústia. Você se encontra-se dentro de um barco aonde as ondas batem para lá, bate para cá, e você sequer saber o que pode ocorrer. Você já imaginou? O barco é a sua vida. O vento contrário é as situações que você vive dia após dia, momento a momento, dia após dia. O vento bate e você vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Aí você começa a pensar: quando que vai parar este vento de bater no meu barco? Parece que não tem fim, querido. Parece que não chega. O vento vem a parar. As ondas não diminuem. E você olha, a onda é uma maior do que a outra. Uma rajada de vento é mais poderosa do que a outra. Se coloca-se no lugar, querido, de um discípulo desse. Se coloque-se no lugar deles. Alguns ali eram pescadores. Já tinham vivência disso. Eu quero dizer para você que mesmo você estando dentro do barco, nunca esqueça de quem comanda o barco é Jesus. É Jesus que segura a sua vida. É Jesus que está com você. É Jesus. Queridos, eu olho para a minha vida. Eu gosto muito de falar sobre mim, por quê? Porque da onde Deus me tirou, Jesus disse: sereis minhas testemunhas. O seu testemunho pode salvar muitas pessoas. A sua vida pode salvar pessoas que estão às vezes à deriva no mar, sendo naufragada, mas por causa de você, Deus pode usar você para tirar essa pessoa desse turbilhão. Deus pode fazer isso. Mas se nós formos pegar, eu quero pontuar algumas coisas aqui nesse texto. Primeiro, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, e o vento era contrário. Como as coisas se tornam contrárias na nossa vida? Desânimo é um vento contrário. Angústia é um vento contrário. A falta de dinheiro é um vento contrário. Porque você olha para a sua despensa e não tem nada. E você às vezes fala assim: da onde vem? Depressão é um vento contrário. A falta de paz é um vento contrário. Coisas que nos tira da centralidade da palavra de Deus é um vento contrário. Eu compartilhei algumas coisas esse mês com o pastor, de algo que eu estava passando. Compartilhei com o irmão Alex. E no carro com o Felipe, que ele estava junto com a gente, então a gente compartilhou junto.
ventos contrários para tirar da presença de Deus, tirarmos do foco, tirarmos a visão do alvo, que é Cristo Jesus. E às vezes esses ventos contrários, queridos, eles açoitam a nossa vida e nós ficamos sem saber o que fazer. Há momentos que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos. Nós ficamos desesperados. Nós não conseguimos raciocinar, nós não conseguimos falar, nós queremos ficar quieto em um canto, isolado, e queremos saber o que Deus irá fazer. Eu quero dizer para você nessa noite: não deixe os ventos contrários tirar você do foco. Não saia do foco. Amém? O barco estava no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Saiba de uma coisa: se você estiver no centro da palavra de Deus, Jesus vai ao seu encontro. Jesus te acha. Se ninguém consegue te encontrar, Jesus te acha. Jesus vai até você. Jesus fala com você. Jesus quer a sua presença junto com Ele. Não importa se as ondas são grandes, não importa se os ventos vai de um lado ou do outro, Jesus vai ao teu encontro. Jesus um dia foi ao meu encontro. Um jovem que ninguém dava nada. Ah, vai ser um cachaceiro, vai ser bêbado, drogado, vai entrar para criminalidade. Jesus me encontrou. Jesus me tirou, me colocou no lugar de honra, me deu uma família, me deu tudo que eu queria. Ele me deu, porque Ele me encontrou no meio do mar. No meio do mar, no meio da tempestade, Ele foi lá e me resgatou. Da mesma forma Ele pode fazer com você. Ele pode fazer com você. Amém? E dirigiu-se para eles, andando por cima do mar. E os discípulos vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Você já sentiu medo? É ruim, não é, irmão? Medo que paralisa. Você já ficou paralisado? Medo que faz você correr. Já sentiu esse medo de correr? Medo que dá calafrios. Medo. O medo faz você sair da centralidade de Deus. Faz você desfocar daquilo que Deus quer. Eles poderiam muito bem. Vem alguém andando ali? Não, é o mestre. Por que eles não falaram que era o mestre? Porque eles estavam preocupados com a tempestade. Eles estavam preocupados com as ondas. Eles estavam preocupados com aquilo que iria ocorrer. Porque se eles estivessem preocupados com outras coisas, essas outras coisas, querido, é o que? O reino. Se preocupe com o reino. Faça a vontade do reino. Esteja dentro do reino. Foque-se no reino. Sabe por quê? Porque as ondas que vêm, quando você estiver focado no reino, as ondas não vai ser nada. O vento não vai ser nada. O céu é tudo. Então, eles sentiram-se medo.
Jesus, porém, lhe falou, logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. A melhor palavra que nós possamos encontrar em Deus é: não temas, eu sou contigo. Não temas, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Às vezes nós precisamos de palavra. Quando você perceber que um irmão ou uma irmã está triste, abatido, não vem querendo dar um chega pra lá, mas vai com uma palavra. Vai com a palavra. Mano, tem bom ânimo. Deus vai estar contigo. Deus está contigo. Deus vai te sustentar. Deus vai te levantar. Deus vai encontrar uma saída para esta dificuldade. Deus vai fazer o impossível acontecer. Palavra. Para muitos, o templo é impossível, mas para Deus é possível, pastor. Tem um louvor de Gideão, eu acho que muitos já ouviram aqui. Deus só precisa de 300. 32 mil não, 300. Deus precisa de você para o impossível acontecer. Ele quer usar você. Pode vir tempestade, pode vir vendaval, pode vir o que seja. Deus precisa de você. Deus precisa de você. E as orações que está sendo feita aqui a respeito daquele lugar, irmão. Lá tem muito barco, muitas pessoas dentro de barcos que o vento está soprando. As águas estão batendo. E Deus vai usar você para entrar lá dentro do barco e tirar aquelas pessoas de dentro do barco e dizer para elas: tem de bom ânimo, Jesus chegou. Jesus chegou. Isso nós temos que ter. 28. E respondeu-lhes Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. Irmãos, eu gosto muito de Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. Minha afinada mãe dizia assim: você parece Pedro de vez em quando. Pedro, se você for ver Pedro, aí para muitos, falta de fé, que Jesus disse lá no homem de pouca fé, porque duvidaste. Mas para mim, ele foi um corajoso. Porque aonde todos estavam lá, tremendos, com medo, acuados, quando ele olhou, ouviu a voz do mestre: se és tu, manda vir. Ele diz: vem. Ele prontamente pisou nas águas. Querido, quando Jesus falar com você, vai. Quando Deus falar com você, vai. Quando o Espírito Santo de Deus falar com você, vai. Quando a palavra falar com você, vai. Seja impulsionado por Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Vai. Esteja sempre atento para aquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Sempre. Por mais que Jesus disse assim: olha, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas eu acho que Jesus naquela hora disse: eita, Pedrão, tu é fera. Eita.
Levanta aqui, homem corajoso. Vamos parafrasear aqui. Não está na palavra, tá? Vou pedir licença para o Espírito Santo. Mas eu creio que Jesus por dentro, é esse que eu vou te usar. É esse. Esse aí eu vou usar. Esse eu vou fazer. Mas primeiro teve que afundar-se. Eu prefiro ser Pedro afundando, porque eu posso chegar e gritar: Jesus, me socorre. E o socorro vem, irmão. Eu prefiro ser Pedro, caindo dentro d'água e sempre gritando: Jesus, me socorre. E eu poder sentir as mãos do Senhor me pegando e me levantando. Porque a palavra de Deus que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Quem foi Pedro? Quem é você? Quando os ventos vierem, quem é você? Quando as ondas vierem, quem é você? Você quer ser um Pedro afundando? Ou você quer ficar no barco, sendo açoitados pelas ondas? Você quer ser um Pedro sendo pegado pelas mãos do Senhor, sendo levantado? Ou você quer afundar e não poder gritar: Jesus, me socorre? Os ventos vêm, irmão. Mas saiba de uma coisa: Jesus vai estar à tua frente, dizendo: vem, 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 vem. E que você possa ir. Se prepare, irmão. Eu não sei nem se eu vou estar aqui, se Jesus não me recolher. Mas eu quero fazer parte da construção da igreja. Eu quero ganhar almas naquele lugar, irmão. Eu quero. Quando eu fui, depois eu vou falar. Eu me vi em cima do telhado, vendo aquele bairro todo. Eu me vi. De um sonho de 10 anos atrás. Eu, quando fui ver o terreno a primeira vez, pastor, eu olhei de lá, dá pra ver. E eu me vi em cima do telhado, colocando uma telha na igreja. Se Deus me permitir, eu vou estar em cima, colocando uma telha lá, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque eu fui um Pedro afundado, mas Jesus pegou nas minhas mãos. E hoje eu quero ser um Pedro ousado diante de Deus. Temos muito mais ainda. Iremos saquear o inferno. O inferno está furioso conosco. Está armando armadilha para nos destruir. Mas Deus está à nossa frente. Você crê nisso? Deus precisa de você. Deixa o vento vir. Deixe as ondas virem. Mas quando Jesus aparecer e mandar você vir, se levante e vá diante do Senhor. Amém? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.